também, né? O Avatar. O Avatar mostra isso, né? Qual o Avatar que você está falando? O filme? É, o filme. Eu achei também que, assim, eu acredito que muito daquela ideia ali é verdadeira, de você, deles terem outro corpo e tudo mais, uma constituição diferente da outra. Tem um filme interessante também que é aquele Carl Sagan, que é o Contato. Contato é muito interessante. Então ele mistura a parte, ele faz espiritismo e fala, entre aspas, ele fala em espiritismo e vai contando tudo que a ciência já descobriu até hoje sobre os mundos das armas moradas, entendeu? Isso, aí chega um momento que o espírito vai falar com a piloto da nave, e ele se transforma numa imagem do pai dela. Há quanto tempo você transformou no meu pai? Porque foi a imagem melhor que eu pude para poder se comunicar com você, senão você poderia se assustar. Exato. Exatamente. Então a gente vê, a casa do Pai é o universo, está lá no Evangelho. E as moradas, as muitas moradas, são mundos que circundam o espaço infinito. O universo é o conjunto de tudo quanto existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias. Vamos lá. Agora algumas informações aí pra gente. Há 1 bilhão de planetas habitáveis, dizem cientistas. Um grupo de cientistas localizou 28 novos planetas em órbita com outras estrelas. Isso é uma novidade. Até a década de 50, você não tinha 60, você não tinha noção de que as viriam. Você intuitivamente acreditava. A doutrina espírita já falava desde o século XIX. Mas cientificamente nunca se tinha percebido um planeta fora do sistema solar. Então vocês veem como é que a ciência ela caminha lentamente. É uma necessidade, é uma limitação dela, é uma necessidade dela, né? Ela precisa da comprovação e da repetição da experiência. Mas, à medida em que se foi aperfeiçoando a tecnologia, conseguiu-se localizar planetas fora do sistema solar. Qual é a dificuldade de localizar? Planeta não brilha. Planeta não brilha. Eles são iluminados pelas estrelas. Então, fica difícil você observar. Uma estrela você observa. Mas à medida em que você começa a desenvolver uma tecnologia mais avançada, você já tem hoje 236 planetas identificados. 28 só no último ano dessa notícia aí, que foi 2009 essa notícia. Embaixo, somos facilmente capazes de detectar planetas que não sejam enormes, como Júpiter e Saturno, em torno de outras estrelas, declarou o responsável pela investigação. Contudo, ainda não é possível visualizar objetos do tamanho da Terra. São limitações científicas ainda. Outra informação. Por ano se formam 10 planetas em nossa galáxia, só na nossa galáxia, com condições de abrigar vida. Há cálculos, né? Dr. Francis Drake fez um cálculo que na nossa galáxia podem existir. Oi? Não são nada, né? Como é que você falou ali? Como é que é? Cria? Aonde? Se formam 10 planetas em nossa galáxia. Com condições de abrigar vida, por ano. São cálculos dos astrônomos. Isso daí eu tirei de sites de astronomia, não é? Essa preocupação é uma preocupação boa, né? A pessoa. Ó, os cálculos mais pessimistas, aquele bem... Na nossa galáxia teria 1 milhão
de planetas. O mais pessimista seria 1 bilhão, só na nossa galáxia. Temos que lembrar que existem identificadas 100 bilhões de galáxias. O pessoal que é bom de número aí, Urano, galáxia, e mais de 1 bilhão de planetas. Gente, 1 bilhão, no Brasil a gente se acostumou com essa cifra por causa da dívida externa, né? Mas 1 bilhão não é possível nós enumerarmos de 1 a 1 bilhão. Isso não é possível, a não ser que você tenha muita falta do que fazer. Para ficar meses e meses ali, né? 1 bilhão é um número incomensurável. É uma coisa incomensurável. Então vocês imaginem, nós não teríamos, mesmo que a gente pudesse combinar lá do outro lado, depois de sair do umbral, vamos conhecer os planetas toda da nossa galáxia, não teria como. Os mentores não deixam, não, meu amigo. Você tem muito mais coisa para fazer. São muitos, né? Vai, pode falar. Os planetas nascem, eles também morrem, né? Isso. A estrela morre, o planeta morre junto. Isso. Os espíritos vão para outro planeta. Os espíritos eles não são do planeta. Não, os espíritos não são do planeta. Os espíritos não são. Olha só, tem muita gente que, como Emmanuel, estava em Herculano e Pompeia. Herculano e Pompeia são duas cidades romanas que foram destruídas pelo Vesúvio. E todo mundo que estava lá, por que as pessoas moram perto de vulcão? Vocês sabem? A Terra é mais fértil, né? A Terra é mais fértil. Então, e outra coisa, um vulcão às vezes dura 1 milhão de anos para entrar. Então você tem milhares de anos de um povo ali e ele nunca viu aquilo entrar em erupção. Então ele não sabe que aquilo é um vulcão. Ele não sabe. Aquelas pessoas morreram, mas elas, depois de desencarnarem, renasceram em outro lugar. Né? A gente pode aumentar a escala. Eu não sei se daria tempo para a gente entrar, nem sei se eu entro. Eu pensei nessa ideia, mas como o assunto está questão dos falsos, a questão da presença dos extraterrestres entre nós. Eles estão entre nós? Estão. Na codificação, você tem mensagens de espíritos de outros planetas vindo falar conosco. Você tem mensagem na codificação de espírito de Moza que habita outros orbes. No entanto, hoje em dia, você tem uma explosão de comunicações mediúnicas em que existem grupos que se dizem seres de outros planetas, extraterrestres. A gente não tem como ser juiz da mediunidade de outras filosofias, etc, etc. Mas nós podemos criar alguns critérios básicos para eliminar se aquilo é mistificação ou não. Um deles é quando o cara vem dizendo que é comandante de uma frota estelar que vai resgatar as pessoas. Isso existe, não sei se vocês conhecem. Ele vai resgatar, não, eu sou comandante de uma frota estelar e vou resgatar as pessoas do dilúvio, da catástrofe. Por quê? Porque o cara não ia sair de um planeta, seja lá qual for, para vir para cá para espalhar alarmismo. Porque um catastrofismo inútil. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Se essa parte daí cair e vocês desencarnarem, a gente que está aqui, a gente vai sobreviver. Vai estar aquela correria, aquele desespero, mas vejam bem, vocês vão continuar existindo. Vocês vão continuar existindo. Não é uma catástrofe. Entende? É uma catástrofe, mas é uma ilusão. O corpo físico, ele não fica para sempre. Não sei se vocês sabem disso, né? Não tem como. O que Maria faz ao doutor Bezerra quando ele completou 50 anos desencarnado para deixar a Terra,
a palestra de Divaldo diz assim, que ela ofereceu a ele, em nome de Jesus, que ele poderia escolher outras galáxias. Outros não planetas. Outro planeta, não, galáxia, em outra galáxia. Aí ela olha, eu digo, gente... Às vezes deve ser aqui mesmo na nossa galáxia. Não, ele escolheu continuar aqui, na Terra, junto com a gente. Mas a oferta, ela foi pro universo. Porque isso daí... Ela ofereceu o universo. Não vamos falar de uma pessoa específica, né? Porque a gente pode... Não sabe, né? Mas, por exemplo, boa parte... Aliás, está aí. Né? Eu vou adiantar... nós não somos, a codificação já diz, nós não somos do planeta Terra mesmo. A gente às vezes fica preso a essa visão, né, amigo? Nossas encarnações não são daqui. Ah, mas eu vim de Capela? Não só Capela, mas olha só, olha a grandiosidade do universo. As nossas primeiras encarnações não foram na Terra. E nossas encarnações futuras, quando nós começarmos a ser mestres, grandes seres de luz, nós vamos... Você duvida? Você vai chegar lá. É a tua destinação. Seu único destino é esse, meu filho. Nós vamos ampliando o nosso processo. O que acontece? Muitos de nós, muitos seres humanos, quando foram banidos de Capela, olha só, o movimento espírita, esses grandões, boa parte deles são exilados de Capela. Esse pessoal. E muitos deles são convidados para voltar de onde vieram. E eles preferem ficar. Lá no Caminho da Luz ele diz, quando ele fala dos egípcios, que boa parte voltou. Então às vezes você acha que é um privilégio, não? Que o Anderson vai para a Capela. Mas na verdade ele foi expulso de lá e está voltando. Estão entendendo? O negócio é muito mais... o contato entre mundos, como os espíritos falam a Kardec, é muito mais intenso do que a gente imagina. É porque realmente nós precisamos criar uma série de critérios, como esse que eu falei, aliás, eu ouvi uma palestra de Divaldo, em que ele fala sobre isso, e ele diz o seguinte: um critério que ele diz, é que se a comunicação do espírito é da nossa galáxia, aí é uma coisa, porque a nossa galáxia, ela é tão... Agora, se o espírito diz que vem de outra galáxia, aí você começa a ficar, bota um pé atrás. E se de outra galáxia diz que vai vir resgatar vocês, vamos resgatar vocês. Na minha